delícia de viver, né? A gente fala vivendo e aprendendo todos os dias. Essa é a graça da vida. Essa é acho que o prazer, a evolução, é o que a gente tem aí de propósito maior. Enfim, cada pessoa, né, com o seu caminho, cada pessoa com a sua história, cada pessoa com o seu momento, com os seus recursos. Então, é isso, né? Obrigada, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar as boas-vindas a todos aqui. Gratidão a todos vocês pela participação desde já. E agora eu já vou começar a falar, a trocar essa ideia aqui sobre negociação, que é um dos tópicos que eu abordo nesse livro, que tá na Amazon, né? Que hoje que a gente deu uma virada de chave e tudo, para poder fazer essa publicação. Lá eu abordo muito, de uma forma muito sucinta, vocês vão ver, é muito objetiva, mas, sabe, muito assertivo. É assim, temos um problema com a equipe. Toda hora eu preciso trabalhar a negociação. Vamos falar real, o que está acontecendo por aí? Aproveitem! O que aconteceu agora é que a gente tem evidenciado muitos problemas comportamentais que há muito tempo a gente sofre com isso. Muito tempo, desde que o mundo é mundo, a gente tem problemas com isso. Os comportamentos são assim, né? Tudo que ocasiona muitas situações, tudo que vem gerando muitos resultados ali, bons ou não, é devido aos comportamentos das pessoas. E é isso aí na nossa vida, né? Tem empresas que... Cara, tem empresas, né? Vamos falar, eu arrisco dizer que todos os lugares. Porque desde que o mundo é mundo, a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas não tem receita de bolo. E no Ágil, a gente trouxe, principalmente com o Framework Scrum, a gente trouxe muito isso em evidência. Há muito tempo, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, nós temos problemas comportamentais. Por que eu falo problemas comportamentais? Porque nem sempre a outra pessoa age ou reage da forma como a gente gostaria que fosse. Isso não tem receita de bolo, mas a gente pode melhorar e muito com a gente mesmo, porque a gente não pode melhorar o outro, a não ser que parta de nós, a não ser que a gente dê o primeiro passo da mudança, tá? Então é sempre por aqui, eu começo o meu eu, e a gente sabe que não tem uma receita de bolo, tá? E junto com essa não receita de bolo, a gente tem algumas diretrizes, algumas técnicas, algumas ferramentas que nos apoiam em comunicar de uma forma mais assertiva, dar feedback de uma forma bastante objetiva e também assertiva para que a gente consiga obter melhores resultados com o time. E no dia a dia não é fácil do jeito que estão pintando por aí. Não é fácil do jeito que os colegas se certificam e acham que apenas um guide vai fazer a diferença na vida do ser humano. Não. Isso não acontece, tá? Então é longe de by the book, mas com o pé muito no chão e entendendo que dentro das organizações a gente lida com pessoas o tempo todo, tá? A gente tá falando de algumas técnicas também, algumas ferramentas para poder falar, cara, tá, com quem eu estou lidando? E não é aquele lance de, você sabe com quem eu tô falando, não, porque isso daí né, dá vontade de vomitar. Desculpa aí a palavra, mas é isso, quando a pessoa se acha demais. Então, não é isso, tá? A questão é, a gente precisa entender qual é o estilo de negociador que é a outra pessoa. Então, dentro de um time ágil, de um time tradicional que seja, ou o que está acontecendo no mercado por aí, que é o tipo ágil, mas eu falo que já tá bom, pelo menos o tipo já ajuda a empresa a fazer alguma coisa. Enfim, independente disso tudo, a gente tem muitos problemas que mudam-se o escopo à torta direita. A gente acabou de travar alguma coisa, você fala assim, cara, legal, vamos trabalhar nessa linha? Vamos. Colocamos o pé na estrada, já começam todos os problemas e tá tudo bem, porque a ideia do ágil é realmente ser flexível.
para essas mudanças, mas a forma como a gente lida com essas mudanças é que faz todo sentido. E ao invés da gente pegar e empurrar com aquela pessoa que chega e simplesmente quer fazer a alteração de alguma coisa no nosso scope, etc., aprender que tipo de pessoa que está ali, que tipo de negociador está ali, nos ajuda, e muito, tá? Então, só para dizer, até no livro tem isso daí, tá uma forma bastante objetiva, até adoraria que vocês pudessem, depois, né, quem comprar, obviamente, me dá feedback, fala, Dri, eu implantei isso e, cara, tá muito legal, isso tá funcionando. Por quê? Isso tudo que eu passei aqui para vocês, né, no livro e tudo, é exatamente o dia a dia, são técnicas e ferramentas testadas, tá? Testadas para que a gente saiba realmente, cara, tá funcionando. E tá funcionando porque não é achismo. Tá funcionando porque tem todo o embasamento por trás. Vamos falar, né? Quantos estilos de negociação a gente tem? Gente, N. Tá? Só que esses daqui que eu trago já ajudem muito a gente entender como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia. Se a gente tem um Product Owner que toda hora muda a questão e tudo mais, porque de repente não tem a autonomia dentro daquele produto, aquele que tem que fazer, e ele de alguma forma precisa respeitar o que um outro órgão dentro da empresa fala, e a outra é a própria equipe, a outra é, cara, eu vou negociar com o meu gestor, eu vou negociar com o meu líder, o meu liderado, eu vou negociar em casa pra saber, né, o que eu faço, Dri? Ó, olha só que massa. Vou contar aqui já o primeiro estilo de negociação que a gente tem. O inovador. Olha só, eu vou lendo aqui pra vocês, tá? Porque tá no livro, tá ali. E eu quero mostrar aqui pra vocês, cara, olha o que a gente tem ali, de uma forma bastante objetiva, tá? O livro, ele não tá muito embromation, negócio, não. Muito não tá nada embromation. Ele fala assim, ó, para essa situação, isso daqui existe. Para essa situação, essa ferramenta é bacana, tá? Essa parte de negociação aqui mesmo, que fala estilos de negociação. Então, primeiro, inovador. O que é essa pessoa né? Esse jeito inovador? É ser criativo, superficial, sensível a elogios. Então, o que essa pessoa que trabalha com esse estilo de negociação faz? Tenta influir, criando, ou seja, influenciar, criando ou ouvindo visões e sonhos. Ó, já vou contando aqui um pouquinho pra vocês. Depois vou falando os outros, né? Não gosta, ó, de discussão racional, fria ou análise de dados. Parece uma pessoa atenciosa e compreende os outros. É eficaz quando os valores e interesses para um objetivo maior são colocados em jogo. Ineficaz quando não há confiança e decisões rápidas. Ponto forte, soluções criativas e adia dificuldades. Pontos fracos, influenciado pela emoção, atrasa as decisões. Então, pera, qual será o perfil que eu posso usar? Qual será o perfil que eu posso treinar? Qual será o perfil que eu sou? Ou qual será o perfil que o outro que está do outro lado, que eu vou ter que negociar, é? Tá? Outro perfil. Apoiador. Esse apoiador tem bom relacionamento, teme o conflito, um parênteses pro conflito. Conflito, às vezes não, eu falo que o conflito é bom, tá? Porque faz crescer. Se a gente, obviamente, souber lidar com os conflitos, acredita, faz com que a gente evolua, tá? Que a gente cresça com eles. Essa eu falo que é o objetivo principal. Mas enfim, a pessoa que teme o conflito tem interesse no bem-estar do grupo. Aí o que ele faz? Aí tem uma tabelinha, tá? Tem uma tabelinha ali no livro que fala. O que ele faz? Ele tenta influir ouvindo, estabelecendo a harmonia, unindo o time, né? Ou de repente, unindo todas as percepções. O que ele não gosta? De fatos puros e falta de emoção. Não gosta. Gosta de sentir que o outro tem o calor humano, tá? E tem muito mais, tá, gente? Tem muita mais coisa. Mas, ó, o que ele parece? Ele parece uma pessoa afetuosa, apoiador, flexível. É eficaz quando tem envolvimento e compromisso duradouro. Tamo junto. É ineficaz quando? Decisões rápidas quando os outros não têm iniciativa ou experiência. Pontos fortes desse tipo, desse estilo de negociação. Estabelece confiança, compromisso, relações duradouras. E os pontos fracos? Pode parecer que não tem opinião ou posição. Ou seja, tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado fraco.
E o que a gente trabalha? Obviamente a parte mais positiva de tudo isso, tá? 2, controlador. Também a gente tem o analítico. Então são perfis que eu preciso entender e eu só consigo entender quem está ali na minha frente à medida que eu dou realmente o meu ouvido para escutar. Então, quando eu escuto, quando eu observo a pessoa, quando eu converso, quando eu verdadeiramente me interesso pelo outro, eu começo a entender um pouco mais o outro. E quando eu entendo um pouco mais o outro, me dá a oportunidade de conseguir fazer boas negociações, porque isso vai abrir portas para mim dentro do coraçãozinho daquela pessoa. Então eu preciso, tá aí a importância da gente entender, né? Que estilo que nós estamos trabalhando. Tem o controlador também, tem o analítico. Aí vocês vão me contando, isso aqui tudo a gente tem. Lá, ó, Dri, perfil das pessoas pode mudar de acordo com os feedbacks que damos, se a pessoa quiser. Lembre-se sempre disso, você dá o feedback, ou seja, você foi lá e bateu na porta. A pessoa abre a porta se ela quiser, ok? Se ela não quiser, ela vai ficar ali, daquele jeito. Esperando com o tempo, obviamente, porque todo mundo tende a amadurecer com o tempo, todo mundo tende a evoluir com o tempo. Então a gente espera, óbvio, que depois de um feedback dado à pessoa, essa pessoa nos escute, processe, fala, cara, é real isso, vai lá e atua, tá? Simples. Empatia assertiva. Se a gente pensar que a empatia, do jeito que nos ensinaram, tá errado? Dri, como assim tá errado? Então, todo mundo fala assim, a empatia é o ato de você se colocar no lugar do outro. Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Não dá pra você se colocar no lugar do outro, cara. É impossível. Mas você consegue se colocar no ponto de vista do outro, tá? Então, a empatia praticada, a empatia assertiva, é quando de fato eu consigo tal sinergia com o outro que eu me coloco no mesmo ponto de vista do outro para começar a trabalhar bem aquela visão. Então, pera, será que quando eu trabalho o ato de me colocar no ponto de vista do outro, será que isso não me ajuda a quebrar algumas coisas que eu tenho pensado? Será que isso não me ajuda em algumas posturas que de repente me fizeram de vítima? Será que eu não estou trabalhando dentro das organizações ou no dia a dia, dentro da própria família e tal, se vitimizando? Será que é só o meu ponto de vista que importa? Será que é só a minha forma de pensar que está correta? Lembrando que não existe, né? Correto, ele é muito relativo, porque o que está certo de repente para mim pode não estar certo para outra pessoa. Por quê? Porque ela está no outro momento dela. Então, quando a gente entende um pouquinho mais do ser humano, ou nós, quando a gente consegue se entender um pouco mais e entender o outro um pouco mais, eu começo a ter mais jogo, eu começo a jogar o jogo do jeito que ele precisa ser jogado. Tá ali, as peças estão ali e eu preciso aprender a jogar. Mas não só para o meu bem, mas para o bem de todos, para o bem comum. Não um pensamento egoísta, mas um pensamento mais altruísta. Um pensamento que a gente possa trazer coisas boas para todos. Cortar esse lance egoísta e começar a olhar o outro. Então, quando eu faço isso dentro de um time, quando eu faço isso dentro de uma organização, quando eu começo a trabalhar esse lado do comportamento, com esse olhar empático de se colocar de fato do ponto de vista do outro, eu começo a abrir muitas portas. Eu começo realmente a aceitar aquela situação e com a expertise, com os recursos que você tem, você ajuda, você apoia aquele time, aquela organização e ir para outro ponto dali, né? Porque o que a gente precisa realmente é sair do ponto A, chegar no ponto B, sair do ponto B, chegar no ponto C. Então mira, foco. Quais são os seus objetivos? Quais são os objetivos da organização? Quais são os objetivos do time? Quais são os objetivos em curto prazo, em médio e longo? E aí, juntos, a gente vai negociando, a gente vai comunicando, a gente vai entendendo as nossas emoções, a gente entende que nós não
não conseguimos controlar as nossas emoções, mas a gente consegue controlar as nossas ações dadas às emoções. Então, para isso, autoconhecimento, entender em que situação que nós estamos, entender cada pessoa ela é única no planeta, ainda bem, porque é com isso que a gente cresce, é com isso que a gente aprende, é com isso que a gente evolui, tá? Então aqui, só nesse tópico que eu tô contando para vocês viram que para falar de negociação, eu já fui um pouquinho mais ali dentro do cerne, né? Do ser humaninho, que é com quem a gente vai lidar, ok? Olha só, no livro que eu falo, né, de métodos por negociação por princípios, o que a gente considera aqui, ó? Pessoas. Separe as pessoas do problema. Isso é impossível, cara, não é. É treino. Nós somos treinados desde o princípio, julgar. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente tem o princípio de não julgamento. Quando a gente está em coaching, uma das coisas principais que a gente aprende é não julgamento. Mas abrir, socorro, o que a gente faz? Então a gente começa a olhar o seguinte: qual é o comportamento que aquela pessoa está tendo e não aquela pessoa. Sabe aquele negócio de Belém, nunca mais estou te bem, só no ano que vem. Aí a pessoa só te deu um feedback ou qualquer coisa do gênero, não mostra mais com ela. Ela falou alguma coisa XPTO, não quero mais vê-la na vida. Senhor da glória. Vamos combinar. Se a gente aprendesse, e que não é fácil, tá? Não vim falar porque é fácil, não. É bem desafiador. Se a gente aprendesse a separar as pessoas do comportamento, a gente ia ter muitos ganhos. E depois os feedbacks é isso mesmo. A pessoa não fala mais com você, para de te seguir, não gosta mais de você. É um monte de coisa assim. Mas a vida é essa. Tudo bem. A gente segue dessa forma, né? Feedbacks são presentes. Então a gente tanto tem que aprender em dar feedbacks, quanto a gente tem que aprender a receber feedbacks. E nós somos, infelizmente, uma sociedade que não estamos treinados a isso. Eu falo que desde criancinha deveria ter disciplinas dentro da escola de inteligência emocional, de negociação, não só a parte técnica, que eu também sou a favor de ter, mas de feedback, de comunicação não violenta, sabe? De sociabilizar. Então, eu sou a favor disso. Mas, bora lá, né? Trabalho de formiguinha, uma sementinha plantada em cada coraçãozinho e assim a gente já vai seguindo. Olha só outra coisa que a negociação baseada em princípios. Interesse. O que a gente pensa? Concentre-se nos interesses, não nas posições. Porque as pessoas tendem, de alguma forma, a tomar partido. Um gosta de um lado, o outro gosta do outro, aí eles começam assim... Nossa, a gente vê muito isso acontecer, infelizmente, nisso. Cara, a gente não tem que tomar partido de nada. Nada. A gente só tem que aprender a lidar com os interesses. Cara, quais são os interesses mútuos? Quais são os interesses do grupo? Quais são os interesses da humanidade? E a gente começa a pensar maior. Então é um outro grau. A gente tá pegando o nosso pensamento e subindo a uma escala nisso, tá? Ajuda e muito no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do outro. Cá pra nós. Falar um negócio aqui pra vocês, não sei se vocês concordam, mas qualquer coisa me fala. Gente, eu queria de verdade, do fundo do meu coração, que todas as pessoas se desenvolvessem cada vez mais, conseguissem buscar sempre aquilo que faz feliz, porque o que me faz feliz não faz todas as pessoas felizes, tá? Felicidade é diferente, o sucesso é diferente para cada pessoa. Então eu queria muito mesmo, eu não queria, eu quero, eu batalho por isso, eu tô ali toda live, todo treinamento, todo que eu fico cutucando isso, porque as pessoas felizes, cá pra nós, pessoas felizes não enchem o saco de ninguém. Vamos falar a verdade. Pessoas felizes não enchem o saco de ninguém, gente. Pessoas felizes é de bem com a vida. Pessoas felizes, sabe, faz o bem. As pessoas felizes, elas gostam do dia. Enfim. E não é todo dia que, né, a gente acorda, nossa, tá sempre de... Não. Somos seres humanos. Tem dia que nós estamos bem. Tem dia que nós estamos...
saltitante. E tem dia que nós estamos no urso polar daquele meme, sabe? De se arrastar no gelo. Aquele peso. Então, assim, né? Vamos batalhar por isso, vamos entender os interesses, mas gerais, não só o meu interesse. Isso não é legal, cara. Mas a gente só vai aprendendo isso conforme a gente vai treinando. Isso é treino, tá? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce já, já sei de tudo isso. Não, nós vamos ganhando recursos à medida que a gente vai avançando. À medida que a gente dá um passo por vez, sem pressa. Hoje estamos melhores do que ontem. Amanhã estaremos melhores do que hoje. E depois de amanhã, melhores ainda. E é isso, você vai trabalhando, você vai dando feedback. A pessoa, ela vai, aquilo que eu já falei no início hoje, a pessoa, ela abre a porta se ela quiser. Se ela não quiser, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você vai fazer a tua parte. Mas, Adri, e aí que você fez a tua parte? Porque eu sempre falo assim, enquanto eu tô dando presente, é porque eu acredito naquela pessoa. O dia que eu não der mais feedback, para, porque já deu, né? Espero poder ajudar um cadinho. Ajudar não, porque ela ajudar me coloca numa outra posição que eu não gosto. Eu gosto de uma posição contribuir. Eu gosto de estar junto, lado a lado com as pessoas, lado a lado. Nem em cima nem embaixo, porque não existe isso. Mas existe companheirismo, existe, sabe, apoiar o outro, contribuir para o crescimento do outro. Contem comigo sempre. Estamos juntos aí nessa jornada. Olha só outra coisa aqui na negociação por princípios. Passo número 3, opções. Crie várias alternativas antes de decidir. O que isso significa? Que à medida que nós estamos avançando com a negociação, que eu estou já conseguindo separar pessoas do problema. Então, eu vou trabalhar o problema, propriamente dito. Estou conseguindo entender os interesses gerais. Depois, eu vou começar a criar opções. Até parece um pouco da gestão por conflitos. É muito legal, muito interessante. Tem no livro também, tá? E aí a gente faz o quê? A gente dá alternativas. Para a melhoria das coisas. Cara, então quais são as alternativas que nós temos? Podemos ir pelo caminho A, que vamos ter isso de bom e tais impactos gerados. Podemos ir no caminho B, que teremos isso de bom e tais impactos gerados. Podemos ir para o caminho C, isso de bom e os impactos X gerados. Ou seja, opções para a gente poder de fato opinar, ter variáveis para poder tomar decisão mais assertiva, obviamente. E aqui critérios, acordo independente da vontade das partes, porque não são as pessoas e sim os interesses que estão em jogo. Por isso que eu gosto bastante de negociação por princípios, tá? E eu passando aqui um pouquinho do que tá lá no meu livro, que foi publicado hoje na Amazon. Tá lá o link na bio, para quem quiser ver um pouquinho mais, saber do que trata, mas dentro dele tem comunicação, tem inteligência emocional, e é uma coisa muito objetiva, tá? Ele é muito objetivo, com ferramentas, com dicas práticas do dia a dia para vocês experimentarem dentro da equipe de vocês. Além disso, tem negociação, tem gestão de conflitos e tal. Tem priorização, como que eu priorizo o meu backlog de produto, como que eu priorizo os meus projetos, como que eu priorizo o que eu preciso fazer no meu dia a dia em casa. Dá para fazer isso tudo em que dá, gente? Todas as ferramentas, primeiro de tudo, apliquem em vocês. Vocês querem saber se dá certo? Aplica em vocês. Ponto. Aplicando em vocês já vão ver, vocês vão experimentar. Rodrigo, eu quero fazer isso. Eu recebo muitas dúvidas, nem dúvidas nem nada, mas assim, muitos comentários de transição de carreira. Me conta aqui, vocês estão pensando alguma coisa assim? Já fizeram a transição de carreira? Como que foi a experiência de vocês dentro disso daí, de uma forma bastante objetiva? No livro, ele é tratado com ferramentas. Fala, cara, para essa situação é legal isso, para essa situação é legal isso. Óbvio que é aquilo que eu sempre falo, não precisam acreditar. Testem. Então, quando você testa algo, você vai saber o resultado. E você mesmo pode adequar aquilo que combina ou não, tá? Dentro do seu perfil, dentro da tua equipe.
dentro da organização, tá? E é isso. E quando a gente vai tratando disso, a gente nunca, não é jargão, não é clichê. Aquele lance que a gente fala, nunca se esqueça que você está lidando com pessoas. Acima de tudo, cara. Né? Se tá difícil ou não, veja por que tá difícil. O processo tá muito amarrado? Pessoas que desenharam. Não é flexível? Alguém tá travando. Cara, tentou já uma comunicação no nível, no perfil que aquela pessoa escuta? Será que essa pessoa, ela é muito objetiva? A gente fala de autodominante. Será que ela é uma pessoa mais influenciadora? Será que ela é uma pessoa que precisa de contextos, criteriosa? Será que é uma pessoa que precisa de uma segurança para dar um passo? Tem um universo, gente. É um universo para a gente poder ver. E um passo por vez. E olhe para trás e veja a evolução que você já teve. Veja a quantidade de degraus que você já subiu. É desafiador? Sem sombra de dúvidas. Eu gosto muito de uma frase que fala, cara, se fosse fácil, todo faria. Então, a ideia aqui não é que a gente busque a facilidade. A gente sabe dos desafios do dia a dia. A gente sabe o que a gente enfrenta dentro das organizações. E não é um mar de rosas. Não é. Tá, em nenhum lugar. Eu ainda não peguei nenhum mar de rosas. Queria pegar um dia, quem sabe, né? Porque aí dá uma calmaria, pelo menos. Alivia um pouco. Você fica pensando, né? Porque você sempre pensa qual estratégia você vai usar. E geralmente, qual estratégia por causa de pessoas, tá? Pensem nisso. Qual é a tua postura? O que você está fazendo? Como você está fazendo? Muitas pessoas, né, estão certificadas, mas infelizmente a gente tem muitas pessoas by the book. E by the book, amores, Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Não funciona. Então ser flexível o suficiente, ter um olhar humano para poder entender as reais necessidades, os reais interesses que estão por trás de tudo isso. Então, quando vocês pegarem, por exemplo, o tópico de negociação, que estou aqui olhando para ele, vocês vão ver que, cara, isso se encaixa para todos esses pensamentos. Não sei se vocês passam por isso no dia a dia, eu geralmente encontro isso no dia a dia nas consultorias das empresas que eu faço. E aí você vai, ó, dentro do método de negociação por princípios, que fala já de pessoas, né? Separe as pessoas do problema, ó, técnicas, percepção, olhe pelo ponto de vista do outro. Tá vendo que nunca é ali? Ai, que bom, fico feliz. Obrigada, gente. Ó, não deduza as intenções dos outros, né? A partir dos seus próprios medos, né? Você vai deduzir, a pessoa fala assim, cara, não ponha palavras na minha boca. Já ouviram isso? Então, não é pra pôr mesmo, tá? A gente não deve fazer isso daí, cara. Não é legal. Não culpe o outro pelo seu problema. Discuta as percepções de cada um. Haja de maneira contraditória a percepção do outro. Para quê? Para despertar um gancho nessa pessoa, para que a gente possa trazer ali a mensagem, né? Você vai mandar uma mensagem diferente daquela mensagem que estão esperando, opa, você quebra, né? Quebra aquela linha de raciocínio e você consegue, de alguma forma, de fato, fazer aquela pessoa te ouvir. Então, são técnicas que te ajudam muito. E a maioria das confusões em empresas com conflitos, as negociações mal feitas ou qualquer coisa do gênero, é porque a gente já deu logo de cara a primeira pancada na pessoa, né? Então, já evite isso, ó, já siga essa dica aqui. E compartilhe os resultados, ou seja, a gente tem bastante coisa. Aí tem técnicas pela emoção, técnicas da comunicação, técnicas de prevenção e aí entra no interesse. Quando a gente entra em interesse, tem mais um monte de técnicas. E aí começa, ó, interesse. Aí como que a gente fala de interesses? Como que a gente consegue ganhos múltiplos, né? Múltiplos não, mútuos. É o tal do que a gente já conhece de negociação ganha-ganha. Mas, Adri, como é que a gente consegue uma negociação ganha-ganha? Cara, primeiro de tudo, entenda a outra pessoa. Presta atenção na outra pessoa. Veja se faz sentido aquilo. E tente, de alguma forma, dentro daquela linguagem daquela pessoa, você conseguir entrar de fato naquele mundo, naquele universo, para poder conquistar. Então, a técnica que a gente usa, até PNL Coaching, os dois, que é o acompanha, acompanha, acompanha e conduz. Acompanha, acompanha, acompanha e conduz. Para quê? Para que essa pessoa entenda que você está entendendo ela de fato.
que você está de fato compreendendo aqueles interesses, não individuais, mas sim que você conseguiu perceber os interesses reais ali da organização. Nada egoístico e tudo muito altruísta, que é o que a gente já veio falando, né, desde o começo da live. Então, comece a se humanizar, comece a olhar o outro como humano. Eles têm medo, assim como nós. Eles acertam, assim como nós. Eles erram, assim como nós. Então, praticar isso diariamente na empresa é um dever nosso e não só por isso, mas nos ajuda, contribui e muito quando a gente obtém aquele resultado. Então, quando a gente vai negociar com alguém dentro da equipe, com alguém dentro da organização, dentro da sua própria casa, quando há essa negociação, considerem essas técnicas que eu passei aqui para poder levar para a vida de vocês. Treinem em casa essas negociações e depois vocês vão e pratiquem dentro das organizações. Logo, a gente vai ter os interesses mútuos, ouvidos, percebidos, atendidos por todos. Então, se a gente tem uma priorização X e de repente essa priorização X mudou, tá tudo bem. Então, como que a gente vai flexibilizar tudo isso? Como que a gente vai negociar para que a gente consiga obter os resultados e de preferência no menor espaço de tempo? E aí a gente entra até em priorização. O que a gente prioriza? Por que a gente prioriza? Quem está por trás daquele interesse da priorização que a gente precisa fazer? No ágil a gente sempre pensa, a gente precisa prestar atenção no seu cliente-alvo. O que o seu cliente-alvo precisa, necessita para que você possa priorizar aquilo que de fato vai fazer sentido para ele. E aí você vai negociar dentro da organização para que esses itens sejam levados para o topo da entrega. Isso daí, tem toda uma coisa que vai puxando a outra. E tudo isso que eu falei aqui até agora, a grande base, sem dúvida, está na comunicação, a forma como você se comunica. E não vou falar assim, porque para falar o português correto, porque eu também não falo, ok? Não é o português correto, claro que eu quero sempre falar, né? Eu busco conjugar corretamente, eu busco falar o meu idioma o melhor possível. Eu sou uma professora de português, antes fosse, porque eu gosto, mas o comunicar que eu falo é até com o seu próprio corpo, é com as suas ações, é com o seu olhar, é com o seu rosto, as microexpressões que a gente faz. Essa comunicação, dependendo da forma como você fala, como você age, como você põe seu corpo e tudo, ela abre ou não portas dentro da organização. Eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu pudesse dar a dica aí, né? Além do meu livro, obviamente, que eu estou mega feliz que hoje ele está no ar, eu falaria para vocês, cara, vão atrás de aprender cada vez mais a se comunicar. E aqui eu já começo com o processo de comunicação. O livro já começa com o processo de comunicação. Então temos que tomar bastante cuidado aqui com, cara, como que eu falo, como que eu exponho. E eu tenho que saber que quando eu exponho alguma coisa, eu vou de alguma forma mexer com o receptor que vai interpretar de acordo com os signos dele, né? E não é signo, tá, gente? São símbolos que essas pessoas conhecem, que é a vivência dessas pessoas. Então, como eu consigo me comunicar a um ponto de repente, não ferir aquela criança interior, tá? Então, quando você pensa, estou lidando com uma pessoa, pensa que vocês estão lidando com a pessoa, né? Todas as características. Obviamente, se você está lidando com uma criança, ele está ali, ainda formando o seu núcleo, tá? Tem o bebezinho, depois o criança, depois adolescente, juvenil, adulto, idoso. Então, conforme vocês estão navegando nas idades e tudo mais, vocês estão aprendendo a lidar com cada um, a cada situação, tá bom? E é isso, meus amores, é isso. Espero que tenha feito sentido tudo isso aqui que vocês ouviram. O link do livro está na bio. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Queremos mais live. Eu também adoro estar aqui com vocês. De verdade, adoro, amo de paixão estar aqui conectada com vocês. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Amo poder mostrar para todos que, assim como eu descobri ser protagonista da minha própria vida, eu sei que todos aqui
todos podem ser e devem ser protagonistas da própria vida. E podem fazer a diferença em qualquer momento da vida. E podem fazer o que ama em qualquer momento da vida. E não precisa se frustrar, porque eu ainda não encontrei o propósito. Não tem problema, viva. Viva um dia por vez, viva feliz. Viva porque é gostoso acordar, é gostoso abrir os olhos e falar, meu Deus, eu tenho mais uma oportunidade de fazer diferente. Faça diferente. Nunca dependa do outro você estar ou não de bom humor. Nunca, 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 nunca. Procure dar aquela respirada, fazer algo que você goste, tomar um belo suco, uma bela água e falar, cara, grata por isso, grata por isso. Grata por existir, grata por poder fazer mais uma vez um dia pleno, um dia feliz. Um dia de realizações. Eu não preciso buscar a felicidade lá longe. Ela está todos os dias na sua vida. Então eu amo isso, gente. Gratidão. Gratidão pelo investimento do tempo de vocês aqui comigo. Gratidão pela confiança em mim, pelo meu trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos juntos. Espero que quem for lá ler o livro, me deem feedback. Apliquem. Fala, cara, isso daqui eu tô aplicando no meu dia a dia e sim, tá me ajudando bastante, tá? Tamo junto aí, qualquer coisa me mandem direct, vão falando aí comigo, a gente vai. Dri, tô com dúvida de tal coisa, cara, manda pra mim essa dúvida sua pode ser dúvida de muitas pessoas, então eu tô transformando a grande maioria das dúvidas que eu recebo em alguns criativos, vocês vão ver por aí, com a ajuda do parça, né? Eu e uma equipe, né, toda por trás, graças a Deus. Me mandem as dúvidas, me mandem. Vamos juntos, o que eu puder contribuir, contem comigo, estamos juntos aí. E é isso, meus amores. Obrigada a todos. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Até muito, muito, muito breve. Link lá na bio. Fiquem atentos aí às nossas redes. Se cuidem. Obrigada.